Converte TV e Rádio apresenta programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadaque Santos e a professora Laceni Santos. Hoje, essa temática da violência doméstica, nós vamos refletir um pouco sobre esse tema. E para nos ajudar a entender e a discutir essa questão, nós temos duas convidadas especiais, a doutora Valdilene Cruz, que é advogada, militante da OAB Sergipe, ligada exatamente aos interesses que dizem respeito à violência contra a mulher. Ela depois vai entrar em maiores detalhes sobre o trabalho da OAB e o trabalho dela nesse sentido, para que vocês tenham conhecimento. E também a missionária Ana Paula Barros, que está aqui conosco, é apresentadora, nossa colega aqui da Convert, apresentadora do programa Mulheres Segundo o Coração de Deus, que também estará nos ajudando a entrevistar a nossa convidada, a doutora Valdilene, e também fará eco aqui com relação à participação dos nossos internautas, né, e ouvintes, etc., das diversas formas como o programa chega até vocês. Como sempre, nós vamos iniciar com uma música. A música é Essência de Deus, é uma referência ao amor divino, que é o melhor antídoto contra qualquer tipo de violência, né? E depois desta música, a gente vai ler alguns versículos bíblicos. Eu não vou fazer propriamente uma exposição bíblica como normalmente faço, mas vou levantar algumas questões já antecipadamente aqui na reflexão bíblica, para que depois a gente faça essa discussão sobre a questão da violência doméstica, da violência contra a mulher. Então vamos ouvir a música Essência de Deus. E para sempre há de ser, o mundo há de passar, e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde sofredor, espera tão somente justo e verdadeiro. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, e desse meus bens ao mais pobre, ou morresse em não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar.
quê? Não tivesse amor, de nada valia. Proveito algum teria, fria e sem razão, a vida então passaria. Nós estamos cortando a música de propósito, diminuindo aí, porque para ganhar tempo, né, em função do debate. Vamos ter como texto central da nossa reflexão, texto de Malaquias, capítulo 2, verso 16. Nesse trecho, que será lido na Bíblia, na versão NVI, Nova Versão Internacional, o texto diz o seguinte: é Deus falando, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Vou repetir. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, nós te pedimos que pela tua graça, pela tua misericórdia, a reflexão sobre esses textos que selecionamos possa nos trazer luz sobre uma temática tão importante para muita gente, tão importante para a igreja e tão importante para as pessoas de um modo geral. Nós te pedimos que nos ilumine de acordo com o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, eu fiz uma seleção de alguns textos, mas antes de falar sobre os textos propriamente dito, eu quero esclarecer a respeito de um princípio de hermenêutica, que é um princípio de hermenêutica teológica, um princípio de hermenêutica do campo do direito, etc., que é a ideia de que uma norma mais geral, um princípio mais geral, traz luz, elucida e traz fundamento para normas mais específicas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a questão da violência contra a mulher, ou a violência tal como nós a percebemos no nosso dia a dia, a maneira complexa como essa violência se dá, não tem nos textos bíblicos textos tão diretos sobre essa questão, né? Portanto, aquilo que a gente vai compreender a respeito do que Deus deseja revelar a respeito da violência doméstica se aplica à violência de um modo geral, né? A todo tipo de violência. Por outro lado, é muito interessante, muito significativo, que a primeira revelação de violência explícita depois da queda se deu na família de Adão e Eva, que foram os dois filhos deles, né? Abel e Caim, que se desentenderam. Caim com inveja de Abel, porque Deus havia aceito o sacrifício de Abel e havia rejeitado o sacrifício de Caim, a Caim acabou matando Abel. Então, essa é a primeira experiência de violência doméstica que existe registrado nas Escrituras, né? E a Bíblia mostra que Deus não gostou da atitude de Caim, muito pelo contrário, o amaldiçoou de forma muito dura, pelo fato dele ter inaugurado a violência doméstica na história da humanidade, na história bíblica, conforme o que registra o livro de Gênesis. Em Provérbios 3, eu esqueci de anotar aqui o verso, mas o verso diz: não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum de seus procedimentos. Então, esse é um grande princípio da palavra de Deus, um princípio hermenêutico que a gente precisa observar. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum de seus
procedimentos. Qualquer tipo de violência, seja ela doméstica ou não, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de descontrole das nossas emoções, partindo para a agressão, não tem a aprovação de Deus. Pelo contrário, é uma demonstração de que essa pessoa não está se portando de acordo com a palavra de Deus e nem está sendo dirigida por Ele, ou pela sua palavra, ou pelo Espírito Santo, né? Em relação à questão da violência contra a mulher, especificamente, ou a violência doméstica, os estudiosos mostram que a violência doméstica está dividida não só em relação à violência contra a mulher, mas também contra os filhos, muitas vezes, né? Há uma estreita relação entre essas duas formas de violência. A primeira coisa que a gente precisa compreender, tanto do ponto de vista sociológico, do ponto de vista do direito, como do ponto de vista das escrituras, é que a vítima precisa saber que tem apoio e que não vai ser abandonada. Esse é um princípio fundamental. Toda pessoa vítima de violência precisa urgentemente ter certeza de que alguém olha por ela, se interessa verdadeiramente por ela e vai em busca da defesa dos seus direitos, dos seus princípios, né? Para que ela possa se sentir com a possibilidade de se restaurar dos traumas causados pela violência doméstica. Provérbios 31, 8 e 9 diz assim, interessante esse texto, porque é um conselho da mãe de Lemuel ao seu filho Lemuel, né, que haveria de ser rei. Ele diz: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Então, esse é um outro princípio. Todas as pessoas que estão em situação de vítima de violência doméstica são pessoas necessitadas da nossa ação imediata, pronta, clara, decidida, no sentido de defender essas pessoas que estão em situações dessa natureza. O advento da justiça para reparar o dano causado por aquele que é agressor, né? Um segundo princípio que envolve essa questão, não só bíblica, mas também social, de um modo geral. Não acuse a vítima não tem culpa. É muito fácil a gente culpabilizar a vítima. A gente vê isso com muita frequência nos meios, até policiais, né? Os policiais muitas vezes se comportam de forma indigna, culpando, responsabilizando a mulher, por exemplo, em situações de estupro, né? Achando que ela é culpada porque se veste assim, o assado, porque tem esse ou aquele comportamento lá não tido por essa autoridade policial como não muito correta. Delegados de polícia que fazem isso, um completo absurdo, uma coisa que não tem justificativa, a não ser a falta de bom senso, a falta de reflexão sobre aquilo que se deva pensar e agir em momentos como esse, né? O apóstolo João, em 1 João capítulo 3, verso 18, diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Quando é que a gente deixa de amar de verdade, né? Quando a gente se omite a ficar ao lado da vítima nessas situações. Quando a gente, de alguma forma, por alguma razão preconceituosa, preconcebida, nos tornamos algozes da vítima no lugar de sermos defensores. Então, isso não tem fundamento nas Escrituras, não tem razão nas Escrituras para se defender aquele que é agressor, aquele que usa, que abusa da autoridade que tem para fazer com que as pessoas sofram
foi em função dos seus interesses, às vezes interesses bastante escusos. Terceiro, o homem ou a pessoa equilibrada e sábia controla sua agressividade. É isso que as Escrituras dizem. A gente vai encontrar, por exemplo, o texto de Provérbios, capítulo 29, verso 11, onde está escrito: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então, o sábio, a pessoa sábia, a pessoa equilibrada, a pessoa controlada, pode até ter algum acesso muito forte, né, de raiva, de indignação numa situação de conflito, de desentendimento, mas a pessoa sábia se controla. A pessoa sábia tem domínio sobre sua agressividade, para que aquela agressividade não se torne um pretexto e um elemento de pura agressão ao outro, no caso da violência doméstica predominante à mulher e também dos filhos. Então, é muito necessário que nós tenhamos esse princípio das Escrituras gravado nos nossos corações, nas nossas mentes, e que a gente interaja com a realidade diante de situações concretas. Quarto, não faça a vítima sentir que tem que ficar com o agressor. Isso é uma coisa terrível, né? A Bíblia não dá nenhuma garantia que o agressor vai mudar se a vítima ficar com ele. Acho muito interessante. Aqui é um texto bastante difícil de interpretar até certo ponto, do apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta dele aos Coríntios, né? Capítulo 7, verso 16, onde ele diz assim, na NVI está escrito: você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Qual é o contexto desse texto? O contexto é, Paulo estava refletindo sobre a situação do que a gente chama de casamento misto. Pessoas que são casadas, pessoas que são cristãs, casadas com pessoas não cristãs. Pessoas casadas, homem e mulher, as duas situações, tanto o homem não cristão com a mulher cristã ou o contrário, né? O que o apóstolo Paulo diz? O apóstolo Paulo diz: não o Senhor, mas eu. Isso me chama muita atenção, né? O apóstolo Paulo estava tão preocupado em não ser infiel ao ensinamento das Escrituras e à intolerância das Escrituras com relação ao divórcio, que tomou o cuidado de dizer que era necessário, que quem estava falando era ele e não o Espírito Santo, não o Senhor, né? E a opinião dele, mas uma opinião fundamentada numa compreensão cristã da vida naquele contexto, era de que se a mulher ou o marido recebesse consentimento do cônjuge não cristão que eles permanecessem casados, que isso continuasse. Se não houvesse esse consenso, se não houvesse essa permissão por parte da parte não cristã do casamento, então deveriam se separar. Deveria existir o divórcio, né? Então, é bem sintomático que o apóstolo Paulo tenha tido uma compreensão um pouco mais ampla e inserida numa realidade da igreja e da sociedade de sua época. Coisa que nós também precisamos fazer, né? Nós precisamos entender os princípios da palavra de Deus, reconhecê-los como princípios que precisam ser preservados, mas ao mesmo tempo precisamos entender a nossa realidade, o nosso contexto, para que a gente possa interpretar a palavra de Deus de acordo, sendo fiéis e sendo relevantes para a nossa realidade. Quinto, se a vítima decidir sair de casa, não conte ao agressor onde ela está. Eu passei por uma experiência muito dura nesse sentido, porque a minha irmã, com câncer, teve problemas com o marido, da igreja, ambos, muito crentes, etc., faziam parte de encontro de casais com Cristo, eram dirigentes e tal, mas o relacionamento foi se comprometendo ao longo da história e eles tiveram de se separar.
E a minha irmã teve de sair de casa numa situação escondida, assim, né? E eu tive de omitir, de esconder aonde estava minha irmã e quais as condições em que ela estava para que ele não pudesse ter acesso a ela. E muitos depois a aconselharam a voltarem para o marido, mesmo tendo todas aquelas condições adversas, por acharem que simplesmente a mulher tem que voltar ao marido nessa situação. Então, é preciso ter bom senso e maturidade para perceber que quando um casamento, por razões objetivas e justificáveis, não tem solução, que se pense na possibilidade da separação, sim, né? Mas dentro dos limites e dos princípios da palavra de Deus. Então, é justo, é correto proteger a pessoa que está sendo vítima de violência. Provérbios 26, 23 a 26 diz assim: como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar o coração mau. Quem odeia, disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Gente, isso é a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo isso, nem é a palavra de qualquer operador do direito no campo, né? É o que as Escrituras estão mostrando, que muitas vezes o cônjuge que está ao seu lado é falso, é hipócrita, tem linguagem mansa, tenta fazer com que você seja persuadido a acreditar nele, ou vice-versa, né? Quando, na verdade, é preciso haver, sobretudo, bom senso e desconfiança e afastamento em situações como essa. São instruções de Provérbios, do sábio Salomão. Está nas Escrituras. Sexto, não minimize a intolerância de Deus para com o homem violento dentro de casa. Esse texto de Malaquias 2,16, que também muito me chamou a atenção. Eu nunca tinha percebido esse texto antes. Em função da necessidade da reflexão, eu me deparei com esse texto, Malaquias 2,16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. E também, como se fosse na mesma proporção, né, no mesmo nível de intolerância, também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor. Então a gente percebe que as Escrituras, que a palavra de Deus, é sábia, ela atende à necessidade real dos seres humanos em todos os tempos e em todas as épocas. Todos esses textos que eu li têm no mínimo 2000 anos, né? E são textos que estão numa extrema atualidade. Então é necessário que a gente reflita, que a gente pondere e que a gente não faça das Escrituras e não faça de interpretações equivocadas, apressadas, sem reflexão, motivo para legitimar situações de casamento e de ajuntamento que não têm mais condições, não existem condições, por razões diversas, que é o que vai aparecer aqui no nosso debate, na nossa conversa. Que Deus, pois, nos abençoe. Bom, a gente decidiu aqui cancelar a música para dar tempo ao debate. Então eu vou passar direto ao debate, sem intervalo, né? A gente vai começar fazendo umas interrogações à doutora Valdilene sobre o trabalho da OAB, sobre questões mais gerais, e depois, num segundo momento, a gente vai se voltar mais para as questões da violência no meio evangélico. Ela vai falar sobre uma estatística, um levantamento sobre isso, e Ana Paula vai falar também, a partir da própria experiência ministerial dela e da vivência lá com o meio em que ela está inserida, e também a participação dos amigos através das redes sociais.
Ok? Então vamos passar a palavra à doutora Valdilene, ela pode se apresentar e inicialmente a gente pode começar um diálogo sobre... Bom, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, que sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre esse assunto, é um prêmio, porque é um assunto que não se exaure, precisa ser discutido, precisa ser debatido em todos os lugares que a gente puder. E a OAB não podia se furtar, né, dessa questão, e desde 2012 foi criada a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher com esse objetivo de parceria, né, que nós fazemos trabalho voluntário, somos advogados e advogadas, né, a comissão é mista, não só tem mulher, tem homens e mulheres que trabalham em prol disso, porque nós percebemos que a causa não é da mulher apenas, a causa é da humanidade, e a gente precisa combater essa violência que existe nos nossos lares, porque é ela que primeiro vai para a escola, é ela que vai para as ruas, e a gente está vendo aí isso crescendo, né? Uma bola de neve mesmo. E a OAB criou essa Comissão de Defesa do Direito da Mulher, onde tem advogados e advogadas que fazem trabalho voluntário, e a gente tem esse objetivo de trabalhar em parceria com vários órgãos, instituições, ONGs, quem quiser, estudantes, profissionais de outras áreas, porque nós dividimos a comissão em grupos de trabalho, e esses grupos de trabalho têm parceiros que podem ser profissionais ou estudantes de qualquer área, porque o direito entendeu, graças a Deus, que não resolve tudo sozinho. Nós precisamos da parceria de todos os profissionais, educação, saúde, todas as áreas, né? Os matemáticos, né? A gente precisa de todo mundo, os físicos, os químicos, porque isso é uma questão de família, é uma questão de sociedade, de convivência, de tornar o mundo melhor. E independente da profissão, independente de qualquer coisa, a gente tem que viabilizar esse mundo melhor, nos tornando primeiro pessoas melhores. Então, a OAB está aí desde 2012, lá nós temos outras comissões também, tem a comissão da infância, da pessoa idosa, da liberdade religiosa, da diversidade sexual, da etnia. Então, a gente tem várias comissões lá que fazem esse trabalho, e a OAB está sempre à disposição da sociedade. Nós recebemos denúncias, agilizamos procedimentos, encaminhamos e direcionamos para o tratamento psicológico. Temos vários psicólogos e psicólogas parceiros que trabalham com a gente, que fazem trabalho voluntário também, médicos, médicas, enfermeiros. Olha, tem uma gama de pessoal. Por isso, infelizmente, a gente está tendo uma concepção de que o mundo é mau, de que as pessoas são más. Gente, o número de pessoas boas é infinitamente maior do que o número de pessoas más. As pessoas más, elas são bem número menor, só que elas têm um destaque muito maior. Na nossa vida, quando a gente fala, quando as notícias são dadas, parece que faz triagem, né? Você chegar no lugar e for bem atendido, você não chega para o patrão daquela pessoa para elogiar. Mas se você for mal atendido, você sai falando para a sua vida, não vou mais naquela loja, não vou mais... Então a gente sempre tem essa tendência de dar ênfase às coisas ruins. E a gente tem que parar com isso. O mundo não está perdido, né? O mundo somos nós. Então o que é que você está fazendo para esse mundo se tornar melhor? Né? Primeiro você tem que se tornar uma pessoa melhor. Então é isso aí. A gente está aí e está contando com todo mundo, com você que está assistindo. Espero que você, a partir de hoje, você pense, peraí, o que é que eu posso fazer para mudar essa situação lá fora? A começar daqui de dentro, né? De cada um. Gente, é complicado um pouco falar sobre esse assunto, né? Mas é necessário. Eu estou vendo aqui, né, ali no informativo que a advogada trouxe, que ela está ali dizendo que 40% das vítimas de violência, né, contra as mulheres são evangélicas, né? Interessante, porque isso é até um tabu no nosso meio falar sobre isso, porque as pessoas dizem assim, mas é cristão, e acontece isso no meio cristão, acontece, né? E eu quero que vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui pela Converte Rádio Web, você que está aqui pela minha página, eu quero que você fale o que é que você acha sobre a violência doméstica, a violência psicológica, verbal, a física, né? Vários tipos de violência, porque a violência não é só aquela que é se dada por meio físico. Então, vocês que estão aqui pela minha página, fale, comente, interaja conosco. O que é que você acha? Você já sofreu algum tipo de violência, algum tipo de abuso, né? Estamos com algumas pessoas aqui ao vivo. E eu quero que vocês interajam, né? As horas assim já se passaram, se voaram, mas ainda nos restam alguns segundos. Muitas mulheres têm me procurado nesses últimos dias, né? Ontem nós fizemos uma enquete no Facebook,
né? E algo que me chamou muito a atenção é que muitas mulheres, sim, no meio cristão, estão sofrendo agressão, principalmente agressão física, né? E algo que não deveria acontecer, porque é interessante que aqui na palavra de Deus, em Efésios, né? Deus ele vai falar, Jesus, a palavra de Deus é bem clara, né? Que maridos, ame vossas esposas, trate vossas esposas como Cristo tratou a igreja. E é algo que eu sempre falo aos homens e mulheres de Deus que me procuram. Como é que Cristo tratou a igreja? Foi com pancada? Foi com grito? Né? Não, Jesus ele amou a igreja. Jesus ele tratou a igreja com amor. Então, nós temos que nos espelhar na palavra de Deus, quando a palavra diz, marido, honre as vossas esposas e trate ela como Cristo tratou a igreja. Isso. Mas, infelizmente, o irmão Walter Suígo, né? Ele está dizendo aqui, a violência acontece pela falta de respeito pelas pessoas, verdadeiramente. Quando acaba o respeito, eu costumo dizer que quando acaba o respeito num relacionamento, acaba tudo, né, professor Josadac? Sim. E é por isso que muitos casamentos estão indo a pique, porque falta o respeito, começa a agressão verbal, começa a agressão psicológica, começa a agressão física, e muitas mulheres têm se calado, preferem manter até mesmo a aparência do casamento feliz, né? Aquela ideologia da família perfeita, e isso não acontece, né? Isso é uma realidade. Eu conheço vários casais, inclusive liderança, né, que vive assim, nessas condições, né? Daquela falsa aparência, mas dentro de quatro paredes só Deus sabe o que acontece. Então, você, mulher que está nos escutando, não se cale, né? Abra a sua boca, não se cale, procure seus direitos, não se submeta a essa vida de agressões, né? Porque nenhuma mulher merece passar por isso. Vamos passar para o levantamento feito, né, sobre a pesquisa. Essa pesquisa que eu trouxe aqui, ela foi feita, né, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade de São Paulo, e ela constatou que 40% das mulheres que foram pesquisadas eram evangélicas. Mulheres que sofriam violência doméstica. Aí você faz assim, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Por detrás de toda essa estrutura de violência, a primeira coisa que a gente tem que ver e perceber é que existe um contexto social e cultural. E as pessoas tendem a adequar o seu entendimento, pegar as coisas, inclusive a Bíblia, e adequar a sua comodidade. E algumas coisas ela vê como errada, outras não. E isso não pode acontecer. Aqui, quando a gente fala de mulher vítima de violência, Josadac acabou de falar aqui, a mulher sempre ela é julgada, de alguma forma. Se ela não separar, ela mesmo gosta. Não adianta denunciar, não. Eu que não me meto. Eu denuncio e ela volta. Então, eu não quero nem saber. Problema dela, se ela até porque gosta. As pessoas não percebem, não têm a sensibilização de perceber que a violência doméstica é um crime sui generis. O contexto onde ele ocorre é completamente complexo, porque ele tem o contexto familiar, afetivo, psicológico, estrutural, cultural. É muita coisa para se analisar. Raras são as mulheres que conseguem sair desse contexto sozinha. E aí, quando ela sai, que mulher é essa que não deu outra segunda chance ao marido? Ele se arrependeu, ele não vai fazer mais, ele vai mudar. Ela destruiu a família, o filho vai ser drogado, a filha vai ser prostituta. A culpa é dela, que destruiu a família. Então, esses julgamentos, eles reforçam, mantêm esse status, né, de naturalização da violência contra a mulher. E a mulher se sente, se sai, criticam. Se fica, critica. E ela faz, e aí ouve da família muitas vezes. Ou seja, né? Tudo gira em torno da mulher. Tudo gira em torno da mulher. Girar em torno do agressor. Pronto. E era isso que eu ia falar agora, José. Aí o que acontece? As mulheres, segundo essa pesquisa, tem dizendo aqui, quando ela procura, né, ajuda ou socorro em algumas igrejas, gente, toda regra tem exceção. Eu estava conversando com o Josadac aqui que hoje eu vejo uma preocupação efetiva de todas as igrejas, de todos os direcionamentos.
A igreja adventista fazendo trabalho, a igreja Jesus Santos dos últimos dias fazendo trabalho, a igreja do reavivamento está fazendo trabalho, a igreja católica está montando grupos, todas as igrejas, praticamente, que eu conheço, hoje, estão preocupadas com essa questão. Por quê? Gente, a questão é familiar. O problema não é da mulher, o problema é da estrutura familiar. É isso que a gente tem que perceber. Então, aí sempre tem aquela desculpa. A oração combate a violência do agressor. Sim, você está orando e o agressor está agindo, né? A oração bate, sim, a oração tem força, mas, gente, né? A fé sem obras, né? A gente tem que ter atitude, né? Então, os maridos são fracos e não entendem a investida do demônio. Gente, essa terceirização da culpa, a culpa nunca é do agressor. Ou ele bebeu, ou ele ficou irritado, ou ele ficou estressado, ou o ônibus atrasou, o chefe brigou com ele. Sempre tem uma justiça. Ou a mulher provocou, ou a mulher fez uma comida ruim, ou ele chegou estressado em casa e a mulher foi falar de problemas. Gente, nunca a culpa é do cara que é agressor, nunca a culpa é do cara que é machista, do cara que é autoritário, do cara que é violento, nunca. Até as próprias vítimas internalizam isso. Ela faz, ele só bate em mim, como uma já falou a mim, quando eu faço alguma coisa errada. Como se isso fosse justificativa. Uma coisa que eu quero deixar clara aqui para vocês é que, olha, não interessa a quem denuncia se a vítima vai voltar para o agressor. Interessa o crime que ele cometeu. Ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Outra coisa, nem toda vítima é gente boa de dizer assim, ai, que santa, que maravilha. Gente, às vezes a pessoa comete algum erro, às vezes a pessoa não é uma santa, mas ninguém merece ser agredida, ninguém merece ser estrangulada, ninguém merece ser assassinada, ninguém merece ser estuprada. A gente tem que ter essa concepção. O estupro é crime contra, se a pessoa que foi estuprada for uma santa, e se a pessoa que foi estuprada não for uma santa. A agressão física é crime, se a pessoa for uma santa, e se a pessoa não for uma santa. Então é isso que eu queria passar. Sim. Eu queria fazer só uma pergunta aqui. Sim, eu acho que muitas mulheres, elas não procuram ajuda por medo da impunidade, né? Porque existe essa questão de que as pessoas... eu estava até conversando com o Josadac sobre isso. As leis do Brasil não prestam. O Brasil é um país que está falido. O Brasil é que não sei o que é corrupção. Sim, quem é o Brasil? Somos nós, gente. As leis não prestam. Qual é a lei que não presta? Leia a lei que não presta. Procure seu deputado. Faça uma sugestão de alteração. Vá para a sua associação. Vá para a sua igreja. Promova um debate sobre aquilo. Você está fazendo o quê para mudar o que você acha que está errado? Qual é a sua parcela de culpa no caos que você reclama? É isso que eu pergunto. Você está fazendo o quê para mudar aquilo? É muito fácil você dizer, nada dá certo, tudo está em crise, não tem dinheiro para nada. E você está fazendo o quê? Aí você simplesmente se acomoda, não vou fazer nada porque está tudo, o caos está aí. Então... Mas me diga uma coisa, a lei realmente é branda? Não, olha, Josadac é assim. Qual o maior problema no meu ponto de vista? Primeiro que todo mundo reclama das leis sem conhecê-las. Né? Como é que você reivindica direito se você não sabe nem o direito que tem? A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela foi eleita pela ONU, uma das melhores leis do mundo. A nossa Constituição, uma das melhores constituições do mundo. Todo mundo só sabe escrachar. Porque é de que presta essa Constituição? A nossa Constituição é um ideal a ser alcançado. O que é que eu estou fazendo para esse ideal ser alcançado? Mas não tem jeito não, tem muita corrupção. Sabe por que tem muita corrupção? Porque os políticos partidários vêm do povo, e o povo é corrupto. É por isso que tem muita corrupção. Vocês estão entendendo? Uma coisa é você ser assaltada na rua por uma pessoa que rouba seu celular. Esse assaltante lhe escolhe. Mas o assaltante que rouba a merenda escolar é você que escolhe. O assaltante que precariza a saúde é você que escolhe. Isso. Então, como é que pode? Boa palavra, como disse meu colega. Como é que pode? Boa palavra. Então, a gente terceiriza a culpa. O inferno são os outros. Né? Não tem essa frase? Eu nunca tenho culpa de nada. A culpa sempre é de alguém. E aí a mulher vítima diz... Se a culpa é minha, eu coloco em que eu quiser. Isso, pois é. É justamente. Aí eu me eximo da culpa. Não, mas eu faço isso, eu faço aquilo. E aí você fala, mas eu estava conversando com o senhor e ele dizendo, mas antigamente a educação era diferente. Os pais educavam os filhos respeitavam os mais velhos. Eu disse, o senhor acha mesmo? Porque eu fui criada, a gente não podia nem rir, né? Muito alto, a gente não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. O meu pai olhava para mim, eu nem respondia. Você está criando gente, está criando bicho. Né? Então, o mundo mudou e a gente tem que evoluir. Existe realmente um excesso
de relaxamento, no meu ponto de vista, gente, isso é uma opinião particular, e volto a dizer, não sou dona da verdade, toda regra tem exceção. Com relação ao contexto familiar, as famílias, elas estão delegando a atribuição dela para as escolas e para os outros. Você está terceirizando a maternidade e a paternidade. A paternidade, então, que hoje ela está extremamente sendo trabalhada para ser resgatada. Porque a nossa cultura patriarcal tinha um homem apenas como provedor. O homem não toma conta de um filho. Olha, o homem não é ensinado a cuidar da saúde dele. O homem vive 7 anos e meio, em torno de 7 anos e meio, a menos que a mulher. Porque ele não cuida da saúde dele. Quantos homens vocês conhecem que faz um exame de sangue, faz de urina básico por ano, sem que o emprego exija? Quantos? Então, o homem não é ensinado a cuidar da sua própria saúde. O homem não sabe cuidar de filho pequeno, não sabe, entre aspas. Não faz afazeres domésticos. A esposa ficou doente, ele não cuida, ou ele terceiriza aquele cuidado para a mãe, para alguém da família, ou paga alguém e já arruma outra esposa, né? E o homem não cuida dos pais doentes. Aí você vê, eu mesmo sou advogada, faço inventários, e você vê chegar no escritório, famílias, né? Onde os pais eram doentes, e uma irmã que cuidava apenas, de preferência que não casou e que não tem filho, que o povo acha que a mulher que não casou e que não tem filho não tem vida. Não tem vida, que as pessoas não entendem, que nem todo mundo tem que casar, nem todo mundo tem que ter filho. As pessoas não entendem isso. E aí, na hora da partilha da herança, todo mundo quer ser o quinhãozinho igualzinho. Aquela irmã que deixou de trabalhar, que deixou de ter uma vida privada, deixou de ter uma vida social. Ninguém privilegia ela em nada. Quando tem um caso de um pai e uma mãe deixar um quinhão um pouquinho maior, a briga está feita. Gente, 85% dos casos de câncer de pênis é por falta de higiene básica. Os homens não sabem cuidar da sua própria saúde. Que homens são esses que nós estamos criando? Aí o povo diz, a culpa é da mãe, porque é a mãe que educa. Quem disse que a mãe é que educa só? A cultura patriarcal. Por que a responsabilidade é apenas de educar meu filho, de ensinar ele a ter cuidado com ele, com todo o contexto familiar, é só meu? Porque nós somos educados assim, homens e mulheres, e a gente replica isso dessa forma. Então a gente tem que rever como a gente está educando nossos filhos e nossas filhas. Nós temos que parar de educar pessoas pelo sexo, a gente tem que educar pessoas para serem pessoas, para terem atitudes humanas. É isso que a gente precisa. Por isso que a violência doméstica está num contexto, está numa coisa gravíssima. Você vê crianças pequenas quererem na escola bater nas meninas. Por que nas meninas apenas? Replica o que vem em casa. Toda vez que você vê uma criança muito violenta ou uma criança muito retraída, procure saber qual é o tipo, antes de julgá-la, procure saber qual é o tipo de abuso que ela sofre. Se é físico, né? Se é psicológico, se é moral, se é sexual, né? Se é o pior dos abusos, que é a fome. E a gente tende a julgar, é falta de cacete. Olha que menino mal educado, falta de cacete. A mãe e o pai não têm responsabilidade. Faltou o pai tem que mostrar quem manda. E é isso que a gente tem, a violência como forma de educação. Enquanto isso não for mudado, a violência doméstica vai continuar aí, estourando. Certo. Agora, ainda sobre a questão do direito, né? Porque sim, perguntei sobre as leis, você esclareceu que as leis são boas. Agora, a operacionalização do direito, como é que no Brasil... Porque isso que a Ana Paula levantou faz sentido. As pessoas pensam, as pessoas têm a impressão de que na prática, né, a Lei Maria da Penha é muito boa, tal, mas na prática que as coisas acabam não chegando. É assim, Josadak, a lei, ela ainda precisa ser efetivada. A Lei Maria da Penha tem muita coisa boa, gente. A Lei Maria da Penha é uma lei híbrida, deixa eu falar numa linguagem mais tranquila, é uma lei mista. Ela vai do âmbito civil ao âmbito criminal. Através da Lei Maria da Penha, você pode conseguir de imediato, né? As coisas assim de imediato. Sim. O afastamento do agressor do lar, desarmamento, sem trabalhar com arma. Você pode conseguir a pensão alimentícia de imediato, naquele momento, para a criança, porque muitas mulheres não têm, né, a renda. Pode conseguir essa questão de resguardar o patrimônio para que ele não deprede o patrimônio enquanto o processo está em andamento. E tudo isso pode ser feito. Nós temos a medida protetiva, que muitas pessoas dizem, é só um papel. Como é que é efetivo o cumprimento dessa medida? Bom, por exemplo, ano passado teve um projeto que se fez uma emenda para cada estado de nacionalização da Lei Maria da Penha. Cada estado que quer criar
essa Patrulha Maria da Penha fez uma emenda que é para o orçamento vir esse ano. E Sergipe foi um, e a gente está trabalhando para isso, para criar a Patrulha Maria da Penha, que fiscaliza o cumprimento das medidas protetivas. Quer dizer, aos poucos a gente está indo. A gente tem números de mulheres que são assassinadas sob medida protetiva. Agora, quem anota os números das que a Lei Maria da Penha já salvou? Quem anota os números das mulheres que foram salvas pela medida protetiva? Ninguém, porque a gente só dá ênfase à parte negativa. Seja, essa Lei Maria da Penha não presta. A imprensa tem culpa nesse... A imprensa, basicamente, volto a dizer, toda regra tem exceção. Infelizmente, a nossa imprensa, de regra, ela é, em sua maioria, misógina. Ela só dá notícia depreciando. Como você falou há pouco, quando dá notícia de estupro, né? Mulher sozinha à noite foi estuprada. Aí ela já dá um tom... Porra, porque essa mulher estava sozinha à noite, né? Então ela já está errada. Mulher, né? Qual é a roupa que ela estava vestida? Então tudo isso, a imprensa, né, já dá como se fosse uma justificativa. Inconformado com o fim do relacionamento. Se você for no Google e botar isso, inconformado com o fim do relacionamento, você vê o tanto de feminicídio que tem. Crime passional. Quem nunca viu paixão matar, gente? 70% das mulheres que são assassinadas em decorrência da relação do afeto, de afeto. Afeto? Que afeto é esse? Eu estava dizendo a Josadak, amor, nós precisamos redefinir o que é amor. Amor não é outra face da moeda que tem o ódio do lado, não. Isso não existe, não, gente. Amor não se transforma em ódio, não. Amor jamais se transformará em ódio. O que existe, o que pode existir, é o ódio camuflado de amor. Né? E a gente tem que redefinir isso. O que é amor? O que é amor? Né? Crime passional, matou por amor, matou porque amava. Não existe isso. A gente tem que desconstituir isso. Essas meninas jovens que estão aí, não confunda controle com cuidado. Você tem um namoradinho que não quer que você saia com tal roupa, não quer que você ande com fulano, se afaste desse namoradinho, porque ele já está mostrando quem ele é. E a gente é ensinada a esquecer e a fazer de conta que não está vendo esses sinais que muitos homens já dão desde o namoro. É isso que a gente precisa ensinar às nossas filhas, ter autoestima. Ter autoestima. Você não precisa sair caçando um marido, porque se você não casar, você é uma mulher fracassada, não. Você não precisa sair por aí. Eu tenho que casar de qualquer jeito, porque eu já estou na idade de ter filho, porque se eu não tiver filho... é isso que nos ensina, a gente tem que parar com esse tipo de pensamento. E muitas meninas saem de casa, casam com qualquer pessoa, ou vão morar com qualquer pessoa, para fugir da violência de dentro de casa. E terminam caindo numa esparrela pior ainda. A gravidez na adolescência está enorme. Sim, eu estou fazendo o quê para isso? Mas eu não posso, não é comigo, é comigo sim. Converse com todo adolescente que você conhece. Mas as meninas de hoje sabem tudo, sabem mais do que eu. Informação está aí, não é assim não. A gente tem muito lixo na internet, muita informação ruim. A gente tem que conversar com nossas adolescentes. Nós não temos que reprimir as meninas. Olhe, você não pode nem olhar para os meninos, tem que se formar primeiro, não. Nós temos que trabalhar a autoestima dela, para que elas saibam o valor que elas têm enquanto ser humano. Para que ela saiba. Na Bíblia tem uma parte que diz assim, que o corpo da gente é templo do Espírito Santo. Não é só o corpo da mulher, não. O corpo do homem também. O que é que a gente faz? Reprime as meninas e dá um pacote de camisinha para os meninos. Meu filho, saia pelo mundo. Como se a prova do homem ser homem fosse fazendo sexo. Cachorro, cavalo e boi também fazem sexo. A gente tem que ver o que é que está acontecendo logo, de plano, em nossas casas. Outra parte que tem na Bíblia que eu gosto muito de falar. Orai e vigiai. Não é vigiar a vida dos outros, não, é a minha. Entendeu? É a minha. O que é que está acontecendo na minha casa, na minha vida? Vamos começar pela gente, né? A reforma do todo, vamos começar pelo individual. É isso aí. Valdirene, você estava me falando antes do programa começar, sobre esse trabalho da Igreja Adventista. O que é que objetivamente uma igreja pode fazer no sentido de melhorar essa situação da violência contra a mulher? Olha, Josadak, o que eu estou vendo assim, nas igrejas que eu estou frequentando, todas elas, por exemplo, a do Reavivamento, que tem o pastor Manuel, a Igreja Adventista, já fui diversas vezes, esses últimos anos, diversas vezes, para várias delas, Igreja Jesus dos Santos dos Últimos Dias, o que é que eles estão fazendo? Eles estavam tendo essa demanda de violência doméstica, as pessoas, membros da igreja, falando, eles sabiam, e não sabiam o que fazer. O que é que a gente faz? Né? Encaminha para onde? Porque nem todo tipo de violência, nem todo tipo de caso, com a conversa se resolve. Não é só assim, não. Minha irmã, vá para casa e lute pelo seu casamento. Como é que você manda uma mulher que o marido quebrou a mandíbula e quebrou as costelas lutar pelo casamento? Ela vai lutar como? De murro? Né? Isso não existe. Então, tem momentos que a igreja tem que tomar uma posição. E não é só as igrejas, não. Nós estamos também fazendo trabalho na maçonaria. A maçonaria é extremamente preocupada com a família.
Os membros da maçonaria chamam os outros de irmão. Eles são família. Então, eles se preocupam com isso. Como é que você pode viver aparentemente, socialmente, tudo bem, e todo mundo se comendo, arrancando os tampos dentro de casa? Não pode, isso não pode ser aceito. Você tem uma pessoa que prega nos terminais de ônibus a palavra de Deus e chega em casa, quebra a costela da mulher. Peraí, né? Como a colega falou aqui, que você está tratando sua esposa como Jesus tratou a igreja? Jesus depredava a igreja, era? Ele fazia isso. Então, quer dizer, a gente só lê o que interessa, a gente seleciona o que tem na Bíblia. Então, essa questão da impunidade na lei, a gente tem que trabalhar para que ela não se efetive. Todo caso que eu pego, eu vou atrás, eu corro atrás. A gente tem que fazer tudo enquanto ser humano, independente de ser advogado, independente de ser qualquer coisa. Enquanto ser humano, eu tenho uma vizinha, eu sei que ela está sofrendo violência doméstica. Eu já conversei com ela, ela não quer denunciar. Ligue para o 180, denuncia anônimo. Eu denunciei uma vez, ela voltou, denunciei duas. Eu liguei 100 vezes, ela voltou, denunciei 101. Faça a sua parte, cidadão. Entendeu? Ser cidadão não é só sair para votar, não. Votar votar em pessoas corruptas, entendeu? Porque quando você vota, a gente conhece mais de quem está votando do que quem está recebendo o voto, né? Então é isso, gente. A gente tem que ver o que é que eu estou fazendo. Pare de jogar a culpa do mundo para as outras pessoas, né? E pare de terceirizar. Aquele cara é tão educado, um senhor tão bom, tão prestativo. Será que ele bateu na esposa mesmo ou essa mulher está inventando? E no mínimo ela traiu ele. Porque assim... Isso é uma coisa importante, né? Porque no meio religioso, no meio cristão, no meio evangélico, as pessoas tendem a não acreditar na palavra da mulher, porque a imagem que aquele homem passa na igreja é uma imagem de um homem tão certinho que aquele discurso parece extremamente incoerente e absurdo e ninguém tende a acreditar. Mas não é só no meio evangélico, não. A palavra da vítima ela é sempre questionada em todos os meios. O crime de violência doméstica é um crime sui generis. A palavra da vítima é o pilar da denúncia, porque são crimes que acontecem em lugares que, de regra, não tem testemunha, certo? Então, a palavra da vítima é a prova mais contundente. O autor da agressão, o acusado, é que tem que desconstruir a palavra da vítima. Não é a gente colocar a palavra da vítima em xeque de cara, não. Entendeu? Como é que você acredita? Aquele cantor famoso, um homem tão lindo daquele, tão romântico, será que foi verdade? Essa mulher deve estar no mínimo, essa mulher está louca, quer se aparecer. Então, a questão da palavra da vítima ser colocada em xeque, isso é rotina. A gente faz isso. Quando diz, mas ela traiu ele. Então tá, então pode matar, né? Pode cortar os pedaços e tocar fogo, né? Porque ela traiu. Gente, adultério é pecado para quem acredita. Adultério é um problema do âmbito civil. Não dá certo, separe. Adultério não é crime, já foi, né? Mas a sociedade começou tanto a tolerar que deixou de ser, né? Então, não é uma coisa para se resolver no âmbito criminal. Esses problemas familiares têm que ser resolvidos no âmbito civil e tudo. Agora, bateu na esposa porque ouviu uma mensagem do WhatsApp. Peraí. Que negócio é esse? Nem toda vítima, como eu disse a vocês, nem toda vítima é uma santa. A vítima pode cometer algum erro, alguma coisa, mas não justifica. Mas como é que a gente é educado? Como é que nós mulheres somos educadas? Como nós homens somos educados também? Todas as pessoas. Nós temos a violência como forma de educação. Você sabe que seu filho se comportou mal na escola, que bateu no coleguinha na escola. Aí você pega ele, bate em casa para dizer que bater na escola é errado. Certo? Nem assim que a gente faz. E aí o pai bate na filha para educar porque ele quer o bem. O pai bate no filho porque o menino não está comendo direito e ele quer que o menino tenha saúde, aí ele bate para o menino comer. Não é assim que a gente vê. Né? Um dia desse teve um pai que matou uma criança de 6 anos de idade, que ele começou a bater no menino porque o menino não estava se alimentando direito e ele queria que o menino comesse e ele bateu, perdeu o controle, rompeu o fígado do menino e o menino morreu. Aí todo mundo faz, a pena de morte, tem que matar esse pai. Aí eu digo, vamos analisar o que está por detrás do contexto desse pai. O que é que ele queria quando ele estava batendo na criança? Ele queria o bem da criança, queria que a criança comesse. Mas o que é que ele aprendeu? Ele aprendeu que a forma dele exercer o poder e de comando era através da violência. E um dia ele perdeu o controle. Não foi isso? Então você faz isso com seus filhos, então sua filha, quando ela casa, que o marido bate nela, o marido está batendo para educar porque também quer o bem, porque ama. E a pessoa demora para entender. Gente, quem está no ciclo da violência doméstica está submersa numa lama e a pessoa não enxerga. Quem está de fora pode ver. Essa mulher não está vendo que esse homem não gosta dela. Não, ela não está vendo. Se ela estivesse vendo, ela não estava lá. Então, se você não puder ajudar, não atrapalhe. Mas a gente precisa de pessoas que tenham essa percepção e essa sensibilidade. Não julgue a vítima. Não julgue a vítima. Se você não puder ajudar, abra espaço para quem pode.
E a gente precisa disso, de pessoas dispostas a ajudar. A efetivação das leis, eu volto a dizer, ela só se concretiza, só sai do papel quando a população vem para exigir o seu cumprimento. Enquanto a população não fizer isso, não só são os governantes que vão poder fazer, porque não é também obrigação só deles. O Estado não é onipresente nem onisciente, não. Onipresente e onisciente é Deus. E a gente também não pode querer que Deus desça para vir fazer a nossa parte. Não é isso? E aí você vê as pessoas fazendo tanta coisa por aí, não tomam providência. Foi porque Deus quis. Ai, essa história eu fico doente. Ok, então, já estamos no fim do nosso tempo, né? 5 minutos, então... Eu falei tudo. Ana, quer dizer alguma coisa, comentar alguma coisa? Sem falar que a gente nunca sabe o que acontece entre 4 paredes, né? Tem gente que diz assim, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não é isso? É o dito popular que tem por aí. Mas tem coisas que nós temos sim, como foi falo aqui nessa manhã, que nós temos sim que tomar alguma posição, alguma iniciativa, né? Eu mesmo, já aconteceu isso comigo, eu já fui vítima de violência, né? Eu estou aqui também porque eu já fui vítima de violência. Algo que eu fiquei muito chateada na época, porque eu levei para a justiça, levei para frente, e quando eu cheguei na frente do juiz, que eu perguntei a ele se ele me garantia minha segurança, ele disse para mim, eu não garanto nem a minha, imagine a sua. Foi isso que eu ouvi. Isso é incrível. Eu ouvi isso. Isso é incrível. Isso é caso você levar para denunciar, corregedoria, CNJ. Eu ouvi isso. Você está entendendo? Então, eu saí dali. Eu imagino, arrasada. Arrasada, eu né? Imagino. E o meu algoz rindo da minha cara, porque parecia que a vítima era ele, entendeu? Justamente. Então, assim, eu acredito sim que muitas mulheres não denunciam porque a própria justiça não dá a cobertura que elas precisam. Mas a gente não pode se conformar com isso. Só que a gente não pode se conformar com isso. Não podemos nos Esse juiz mesmo que você está falando, esse caso, né? Ele tem acontecido. Ele tinha que ser denunciado na corregedoria, no CNJ, para ele não fazer mais isso. Até porque... Mas se fosse uma filha dele. Até porque os casos de violência doméstica não são levados a sérios como deveria ser. De regra, né, gente? Volto a dizer, toda regra tem exceção. Porque, por exemplo, a juíza daqui de Aracaju, o pessoal do juizado de violência doméstica daqui de Aracaju, o pessoal do socorro, o pessoal leva a sério. Eu, assim, os lugares que a gente está andando aqui em Sergipe, de regra, o pessoal leva a sério. Aqui mesmo em Aracaju, o juizado, a gente não tem dificuldade. Doutora Eliane, doutor Elias Pinho, que é o promotor, a doutora Eliane pediu medida protetiva, ela só não, de regra, 24 horas, concede a medida protetiva, certo? Em que consiste a medida? A medida protetiva é o pedido de afastamento, depende, são várias medidas, né? Sim. Depende do que se pede, mas de regra é o quê? O afastamento do lar, né? Do agressor para a vida da vítima não correr risco, e às vezes ele usa arma, retirada do porte de arma, essa questão do... Aquela questão da aproximação. Né? Sim, do espaço. Aquilo ali é cumprido? Porque mas é isso que eu estou falando. Isso existe. A vítima souber que o autor da agressão se aproximou alguma coisa, ela liga para o 190. E agora nós estamos trabalhando para montar a Patrulha Maria da Penha, aqui no estado de Sergipe. Eu viajei em dezembro para o Rio Grande do Sul, porque lá já funciona essa patrulha. E eu fui ver como era o trabalho lá. Tem 5 anos essa patrulha lá. Né? Mais de, não sei quanto, 4 mil pessoas, mulheres atendidas. E qual é a diferença? A mulher é conhecida pelo nome, não por um número de processo. Então, ela tem a patrulha ela tem um efeito ostensivo de policiamento, de ver o cumprimento da medida, e preventivo, porque os outros estão vendo a patrulha anda plotada, entendeu? Então, isso é mais uma coisa que está sendo efetivada da Lei Maria da Penha. Aos poucos, a gente está conseguindo lutar contra essa impunidade. E os homens autores da agressão estão ficando presos, estão ficando de tornozeleira. Quando eles ficam com a tornozeleira, a mulher fica com um aparelhozinho, né? Que se ele chegar próximo, o aparelhozinho dispara. Então, tudo isso, gente, é trabalho que aos poucos está sendo feito. E a gente tem que trabalhar para que isso seja implementado. Quero ressaltar algo aqui para as mulheres, que violência gera violência, né? Muitas mulheres estão tomando até atitude, a gente tem visto aí nos noticiários, de agir da mesma forma que os homens estão agindo. Então, não faça isso não, mulheres, né? Procure seus direitos da forma certa, da forma correta, e eu tenho certeza que é o melhor a se fazer. É o melhor a se fazer. Agora, em relação a essa questão que a Ana levantou, no caso da experiência dela, que o juiz se comportou dessa forma,
isso pode ter sido um juiz velho, de terceira idade. Eu acho que não é questão de idade, é questão de pensamento. Porque, olha, o juiz está ali, antes de tudo, ele é um ser humano. Então, o que é que tem atrás da estrutura? Qualquer profissional, eu estou aqui falando juiz, promotor, advogado, certo. Qualquer profissional que está ali, ele está exercendo a profissão dele, mas por trás do profissional tem uma pessoa que tem algumas coisas formadas na cabeça, não é isso? Então, ele pode não ter visto a violência doméstica como uma coisa grave, como é, de fato. Ele pode não ter visto, não ter tratado com a seriedade que o caso... Isso tem muito tempo? Ou tem pouco tempo isso? Tem muito tempo. Então, quer dizer... 5 anos. Pois é. Então, hoje nós temos formas de providenciar, solucionar isso aí, denunciar de fato. Policiais, eu já cansei de denunciar. Policiais ou pessoas, né, que tratam com desdém a mulher que chega para depor, a mulher que chega para denunciar. Por que o policial não prendeu em flagrante o autor da agressão, se o fato estava acontecendo, se ele chegou na hora? Então, tudo isso a gente tem que providenciar que se resolva, que mude. Eu vou fazer alguma coisa para isso não acontecer com outra mulher. Aconteceu comigo, mas eu não quero que aconteça com outra mulher. E não quero que aconteça com mais ninguém. O que é que eu vou fazer? Vou denunciar quem? Vou procurar quem? É isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que sentar no lugar e chorar que aconteceu. Existem falhas, existem. O que é que a gente pode fazer para elas deixarem de existir? Eu, como pessoa, como cidadã, entendeu? Então, não vou denunciar não, porque nada funciona mesmo, mas será? Muita coisa mudou de 2006 para cá. De quando surgiu a violência, a Lei Maria da Penha. Muitas mulheres foram salvas, eu volto a dizer. Ninguém está catalogando quantas mulheres foram salvas pela Lei Maria da Penha. A gente só cataloga quantas foram mortas. Né? Então, a gente tem que aprender a ver as coisas que já foram efetivadas positivamente. Tem erro na justiça? Tem, como tem em qualquer lugar. Tem impunidade? Tem, como tem em qualquer lugar. O que é que a gente tem que fazer para isso diminuir? O que é que a gente tem que fazer para ser literalmente ativista? Gente, a gente está aqui. Cada pessoa que nasce, ela nasce com a missão de mudar o mundo de alguma forma. Como é que você vem para cá para ser inerte, para ser omisso, para ver as coisas acontecerem e dizer que não pode fazer nada? A gente justifica muito a crise, mas está em crise, eu não posso fazer nada. E fica justificando a nossa omissão através da crise. E não pode ser assim. Mas nada tem jeito, será que não? Será que não? Se todo mundo pensar assim, a gente vai sentar no lugar e vai morrer. Então é isso que eu estou falando. Tudo se resolve. É difícil, eu sempre digo em todo lugar que eu estou, gente, olha, é difícil acordar cedo, é difícil pagar conta, é difícil conviver com o marido, é difícil conviver com os filhos, é difícil conviver com a família, é difícil conviver com os colegas de trabalho. Tudo é difícil, fácil de fazer, só tem miojo. E a gente tem, né, que se movimentar e fazer alguma coisa para mudar o mundo. É isso aí. Gente, então, o tempo já passou, já estamos para além do tempo um pouquinho, mas eu quero agradecer a presença das duas colegas que estão hoje aqui comigo para discutir esse tema. Quem sabe no futuro a gente pode renovar o tema, e também Ana pode também convidar a Valdilene para ir ao programa dela, que tem também um público muito maior do que o meu. Eu estou à disposição, vocês já notaram que eu não gosto muito de falar, né? Então, ela é realmente uma máquina para falar, muito boa, e a gente agradece muito a presença de vocês duas, e queremos também agradecer a audiência e esperar que na próxima terça-feira tenhamos aqui um novo trabalho, uma nova entrevista, alguma coisa que Deus providenciará. Muito obrigado. Fica bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos. Alguém
companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Converte TV e Rádio apresentou programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadaque Santos e a professora Laceni Santos.